Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E a nossa belíssima seguidora que empresta o nome para a história de hoje é a Inaúma, idade 47 anos, coordenadora de RH. É bom vocês entenderem o meu casamento antes de entenderem como que eu caí nisso com esse turco. Eu tinha na época 47 anos e estava com 2 filhos, mas eu me via no meu casamento como uma cuidadora de idosos, porque o meu marido ainda era muito mais velho que eu. Profissionalmente eu estava muito bem, né? Eu trabalhava com RH internacional. E eu virei auditora global, então eu sempre viajava, né? Trabalhava sempre para outros países. Foi dessa forma que eu cheguei na Turquia. Eu ia ali também para a parte da Europa, mas enfim, chegou na Turquia, eu tinha lá 5 dias de trabalho, conheci a equipe de lá, teve um cara que me apresentou, que me acompanhava, e no último dia de trabalho eles resolveram fazer uma festa, como se fosse uma despedida. Então, ia, né, todos os funcionários, a família dos funcionários, e eu era a única que ali não estava com companheiro, meu companheiro estava no Brasil. E o meu amigo também. Foi nessa festa de despedida que ele me apresentou o Kuzcan. A gente conversou sobre cultura, tá? Altos papos, foi tudo bem. Trocamos o WhatsApp e ficou nisso, eu voltei pro Brasil. Kuzcan, idade 48 anos, metalúrgico. O meu casamento começou a pesar muito. E eu tinha uma frequência de conversas online com o Kuzcan. Então, era para ele que eu acabei desabafando sobre tudo o que acontecia no meu casamento. Até porque esse cara tava, sei lá, quantos 1000 quilômetros do outro lado do mundo de distância. Era uma pessoa que, né, posso falar com ele, porque, né, não vai chegar em ninguém, não vai me dar problema nenhum e vou me sentir aliviada. E ele era um ótimo escutador. É tipo aquela fotinha de romance que tem aí nas redes sociais, né? Que o menino pergunta, aí a moça fala, ai, a história é muito longa. E ele senta, olha pra ele e fala, mas eu tenho tempo. Pra você eu tenho tempo. O Kuzcan, só pra combinar com o nome, tinha uma cara de cozido. E ele tinha um terceiro olho aqui. Que ele tinha um calombo, um terceiro olho aqui, pra ver melhor. Cabelo que pegou o pente, passou o gel pra trás e ficou. Mas ele raspava do lado para dar um ar sensual. E acreditem ou não, tinha uma tatuagem no braço. Que turco evoluído. Ele tinha uma pose assim, meio de marinheiro Popeye, sabe? Sabe aqueles homem que é mais maduro, que quer continuar sendo novinho? Era a cara do marinheiro Popeye, o nariz escarrado cuspido. Em 1 ano e 2 meses, a gente só conversou mesmo com amigos e eu tinha o apoio dele. Era uma terapia sem pagar. Só que depois desse tempo, começou-se a surgir um sentimento entre nós. Lembrando que eu só dei abertura para esse sentimento, só surgiu isso, só começou depois que o meu casamento tinha sido finalizado totalmente. Eu estava vivendo ainda um casamento bem pesado, bem abusivo, além do cara ser um vovô perto de mim. A questão é que eu sabia dos golpes, das coisas que acontecia em relacionamentos com turco. Eu não era leiga. E aí me veio um medo e toda uma coisa de proteção que eu quis fazer, porque eu tava gostando dele, mas eu tinha que tomar cuidado com isso. Então, eu não era inocente da história, não. E mesmo assim, vejam aonde que isso vai chegar. Então, assim, carente que eu estava, e com receio que eu estava, eu decidi ir para a Turquia, ficar 10 dias para conhecer ele mais, porque a gente só tinha esse contato online. Mas eu coloquei alguns limites. Então eu pedi os documentos pessoais dele, os documentos da onde ele trabalhava, pedi referências de família e amigos dele e deixei bem claro que nesses 10 dias não iria acontecer nenhum tipo de relação. Eu ainda estava muito baqueada com a questão da minha separação
Então, deixei bem claro. Até porque eu acho que a brasileira é vista de uma forma muito errada, né, em outros países. E queria que ele soubesse que eu tava lá pra alguma coisa séria. Eu não quis que ele fosse me buscar, nada disso, tá? Eu cheguei na Turquia sozinha, aluguei o Airbnb sozinha, ele não tinha nem o endereço. E aí eu marquei com ele, já agendei em restaurantes por 3 dias. A gente só ia se encontrar em lugares públicos sem toque algum. E aconteceu assim, só que no quarto dia ele já queria me apresentar para a família dele porque disse que tinha interesse em continuar a relação comigo. Isso tudo, gente, era em Izmir, num lugar super seguro e bonito, tá? E aí eu peguei e aluguei um táxi para ir até a casa da família dele. Lá, ele já me pediu em noivado, colocou a aliança mesmo no meu dedo, vou deixar a foto aqui para vocês. E os outros 10 dias a gente não teve nenhum tipo de relação. Era só beijo e abraço. Esqueci de falar que ele era divorciado e tinha filhos. Nesse primeiro momento, eu queria, sei lá, eu queria compartilhar, né, daquela família. Eu achava injusto fazer só as coisas com ele. Já tinha uma questão de que eu ganhava muito mais do que ele. Então, eu queria viajar para Bodrum, eu queria ir pro shopping, eu queria experimentar novas coisas. E o que eu fazia? Eu levava todo mundo. E eu bancava todo mundo. Filho, mãe, ele, nas viagens, em todas as saídas. Eu não sabia turco, ele traduziu o que a mãe dele falava, e as outras pessoas também. E a gente ficou um ano desse jeito. Às vezes eu lá, viajando com ele, às vezes eu no Brasil. E ele se abriu comigo contando a história que ele tinha levado um golpe do próprio irmão, por isso que ele não tinha tanto dinheiro. Então ele não estava conseguindo nem pagar direito a pensão alimentícia do filho. Eu também ajudava com isso. Ele me contou que ele e o irmão dele tinham uma lojinha, né? E o irmão dele pegava o lucro dessa loja, usava com ele, não pagava aos fornecedores, acabou falindo a loja e ele usando todo o dinheiro e sumindo e ele ficando com um prejuízo. Nisso, ele usava também esse dinheiro para fazer festa, sair com mulheres e nessa época o Kuzcan era casado. Então, parece que o irmão dele pegou e falou para a esposa dele que ele ficava com outras mulheres nessas festas e tudo. E a esposa também traiu ele depois disso, virou aquela confusão e era melhor eles... E então eles resolveram se separar. O pai dele já era falecido, mas antes de morrer ele levantou uma casa para que cada um tivesse onde morar. Então era assim, era um prédio, como se fosse um prédiozinho. O andar debaixo da mãe, do meio de um, de cima de outro. Eram 4 andares. Só que tinha uma parte que ainda não estava super construída, estava no bloco. E aí a gente conversando, ele falou que ele gostaria de morar lá. Lá o ambiente era maravilhoso. Que talvez fosse melhor a gente construir para ficar lá também. E fazia sentido, né? A mãe dele estava lá, eu já estava familiarizada com todo mundo. E eu foquei nessa preparação toda do apartamento. Então, ou eu estando lá, quando eu ia encontrar com ele, ou eu estando no Brasil, eu sempre estava investindo no apartamento. Eu comecei a transferir dinheiro para ele para que a reforma acontecesse, porque ele não tinha condições. Eu não vou conseguir mostrar todas as transferências aqui, mas foi transferido um total de 2 milhões de liras. Ou melhor, uns 320, 350, por aí. R$ 1.000. Nisso, eu escolhi piso, azulejo, mobília e assim, tudo bem embutidinho, sabe? Ele ia me mostrando por vídeo, eu ia aprovando e transferindo dinheiro. Nesse rolê todo, a primeira vez eu fui pra Turquia a trabalho, a segunda foi pra encontrar com ele, ver como que era esse sentimento, e na terceira já era pra casar e resolver tudo e fui pra acabar de mobiliar ao vivo o apartamento. Então, chegou a terceira vez, eu já sabia que eu ia me entregar de fato, que ia rolar o tchaca na buchaca, os fogos já tava tudo embutido, a panela tava pronta para soltar pressão e vamos que vamos. Depois da segunda viagem que eu encontrei ele, eu fiquei 3 meses no Brasil e depois já voltei de novo. Nesses 3 meses, a nossa conversa era só imaginando como que seria esse encontro da tomada, esse choque de almas. A gente ficava tempos e tempos conversando, sabe? Ai, como será que vai ser o primeiro toque? Como que vai ser a entrada do kebab, né? O que seria esse kebab entrando na tapioca? E não era uma frase não, a gente passava horas conversando
meu amor, vem aqui dar oi pro pessoal, você tá querendo chamar atenção? O que que aconteceu? Dá, fala, oi pessoal, eu quero um dengo. Pronto. Então, eram horas e horas imaginando como que ia ser a nossa primeira vez. Se Olivia vai ter neném, papai vai ser papai. Fora a potência do olhar que ia ter em mim, né? Porque tinha 3 olhos, né? O olho que tudo vê também. Um caroço que ele tinha aqui na testa. Então, gente, óbvio que dessa vez ele tava lá no aeroporto, com flores, né? Com tudo, pronto pra enfiar o kebab. Nossa, Eclipse hoje não deixa eu contar a história. E aí achei que ia ser um oi, mas ele me agarrou. Loucamente. Achei que eu ia partir no meio de tão forte, tão intenso que era o abraço. Porque ele já tava querendo entrar na peringuinha, né? Depois ele disse que tinha uma surpresa pra mim, né? Aí nós fomos pro Airbnb que eu aluguei, fui tomar um banho na banheira porque eu tava cansada. E aí no banheiro me deu um estalo, assim, ainda daquela coisa do medo que eu tinha do golpe, né? Meu Deus, será que ele vai pegar meu passaporte, meu dinheiro, vai tirar tudo enquanto eu tô aqui no banheiro? Mas não. Quando eu saí, eu vi a surpresa. Mas era do que? Do que o quê? Ele jogou pétalas de rosa por todo o espaço. E tinha uma caixinha de joia na cama que era uma pulseira. Agora, ele era bem inexperiente em toda a questão de enfiar o kebab, entendeu? Não só nisso, mas também na questão dos beijos. Até as bitocas, ele parecia o pica-pau, sabe, cara? Ele ia pra tacar assim, o pica-pau taca assim o bico na madeira. Então era esse pra beijar, entendeu? Não mirava direito nas bitocas. Mas o que que acontece? Eu fui ensinando. Nada do que uma brasileira não possa ensinar, não é mesmo? Aí vocês sabem, né, que nessa ensinação do beijo, né, com a língua, porque antes era só uns beijinhos, né? Pronto, né, o fogo foi subindo, as coisas foi se desenvolvendo. Mas o toque também era desengonçado igual o beijo, entendeu? Era uma coisa que coisa mole. Não tinha aquela, né? Então, o que que eu fiz, gente? Eu dominei toda a relação, todo o pega-pega na buchaca, dominei todo o kebab, pronto, pra ficar bom. E ficou bom, no fim deu certo. E aí, quando deu certo, virou maratona, virou São Silvestre, porque aí a gente não dormia mais, também não parava mais de fazer. Ele era um bom aluno, então ele pegou muito rápido, assim, todos os ensinamentos que eu passei pra ele. Mashallah. Brincadeiras à parte, eu falo que eu peguei o turco na planta, construí, reformei e deixei a casa pronta, mas pra outra entrar. Eu adormeci, né, porque depois de tanta ralação no kebab, acordei assim igual princesa, com ele preparando café, levando na cama pra mim, e flores, e aquele romance. Pra vocês terem noção, tinha até doce turco e música do Tarkan. Imagina ele chegando com o doce assim. Era assim. Posso ficar sem. Parte, gente, foi cena de filme, assim, da sessão da tarde, que a gente suspira quando é adolescente, tipo Lagoa Azul. Bom, passando a aprovação do Love, fui pra casa da sogra, super com energia, animada, entendeu? E lá, o que acontece, né? Ela era uma senhora e eu já tinha a ideia de que eu tinha que limpar tudo. Então, eu limpava, eu faxinava a casa inteira pra ela. Não só isso, como ia no supermercado, fazia as compras, isso tudo assim. Eu bancava a senhora. Ah, vamos no shopping comprar roupas. Porque assim, eu queria me sentir agradecida porque eu não tava mais vencendo o Airbnb, eu não tava mais pagando eu não tava pagando pra ficar na casa deles. Então, eu me sentia na obrigação. Só que isso foi tendo uma sequência e uma rotina maior, e quando eu vi, eu tava limpando tudo e a senhora tava sentada com o pé pra cima. As filhas não ajudavam. E ela foi ficando confortável, daqui a pouco ela tava apontando assim, ó, agora faz isso, agora faz aquilo. Importante informar que assim que eu entendi que eu ia casar, morar lá, eu comecei a aprender turco. E a primeira coisa que a gente aprende numa língua é o quê? São as palavras mais sujas, os xingamentos.
Foi isso que eu aprendi. Com isso tudo, eu também trabalhava à distância pelo computador. Só que aí eu comecei a ter reuniões e ela começou a pedir as coisas no meio da reunião. E já tive que desligar, pedir desculpa e sair no meio da reunião, porque ela queria que eu fosse comprar sei lá quantos 30 quilos de tomate, porque ela tinha uma coisa de fazer um molho de tomate que ela que me ensinou, que aí ela me colocou também pra fazer, então eu ficava nessa coisa assim, meio perdida até no meu trabalho. E ela usava os 30 quilos mesmo pra fazer o molho, era uma coisa assim que tinha que ralar, lavar, metade tinha que cortar. Eu sei que a minha mão, ela foi ficando assim praticamente na carne viva, porque era muita quantidade de tomate e sempre era eu que tinha que fazer, fora os outros serviços de casa. E aí depois tinha que ferver lá uns potes com água e colocar o molho nos recipientes, né, higienizar tudo, sempre fazer esse bendito desse molho. Ela fazia isso o verão inteiro. E aí, gente, todo verão ela queria fazer 80 quilos de tomate dessa forma. Então, assim, as peles do meu dedo, as minhas unhas, estavam tudo escamando, porque era só eu que fazia, porque nesse momento ela só mandava. Eu não percebi como que estava acontecendo os abusos e como isso foi aumentando. Eu vou tentar contar um pouco aqui pra vocês, mas assim, eu virei mais do que uma escrava. E era uma escrava que eles ainda lucraram e muito. A gente vai chegar lá. Da ajudazinha, né, de limpar com a casa, acabou que eu que ficava limpando tudo. E da terceira vez que eu fui pra lá, conforme a reforma foi se desenvolvendo e já dava pra gente mudar pra nossa casa, ela começou a fazer de tudo, a bloquear de várias formas, porque ela não queria que o filho dela saísse da casa dela. Mas entendam, a casa dela era um andar de baixo, a gente ia ficar no andar de cima, e nem isso ela queria. Sustentava ela. Eu já tava limpando, eu já tava lavando, passando, fazendo tudo. E um belo dia, eu lá limpando a casa. Ai, gente, eu vi ela tirando foto de mim. E eu não entendia que ela vinha atrás com o celular, mas ela só pegava pra tirar quando eu não tava meio que percebendo. Mas tem uma hora que você olha de rabo de olho e você vê que a pessoa tá tirando foto sua. Então, ou ela falava, ou ela tava com uma pessoa na chamada. Por eu entender um pouco do turco, eu peguei que ela estava falando a seguinte frase: é assim que se escraviza uma estrangeira. Aquilo me subiu, mas eu respirei fundo, continuei fazendo, andei e fui pro outro lado, porque na minha cabeça eu já ia sair da casa dela. E ela devia estar com ciúmes, não estava querendo aceitar, então era meio que uma birra para eu desistir. E eu achei que isso seria suportável, que eu iria relevar e consertar e levar numa boa, porque eu não ia morar com ela, e sim no andar de cima, que já estava quase ficando pronto. Só que conforme eu ia fazendo as coisas na casa e ia passando os dias, eu escutava cada vez uma palavra pior. Sua suja, sua imunda. Ela falava em turco, achando que eu não estava entendendo. O dia inteiro ela me gritava. Ela usava a palavra pischilik. Eu não sei se é assim que pronuncia. Enquanto eu tava trabalhando lá, né, de home office, ela começou a querer atrapalhar isso. Então ela gritava, sabe, no meio do meu trabalho, e ela fazia essas abreviações de pislik, pislik, que é imundo, sua imunda em turco. Era assim que ela me chamava sempre. Aí eu tinha que resolver aquilo que ela queria no momento. Era açougue, era no banco, sempre eu que carregava todas as sacolas, tinha que caber tudo no meu braço, ela não levava nada. E além das sacolas, ela própria me apoiava, quase como se eu tivesse que carregar ela no braço, sabe? Eu era a estrangeira de estimação dela. Quando alguém parava a gente na rua para perguntar alguma coisa, ela falava: ah, ela é estrangeira, ela é brasileira, tô ensinando a nossa cultura para ela. E de novo soltava o tal do pislik, pislik, que era imunda. Até que veio o auge da humilhação. E um dia desses que eu tava lá no trabalho no laptop, ela me gritando, eu fui até ela para ver o que era. E ela me chamou meio que para eu abaixar, assim, para escutar o que ela tinha para falar. E nessa, ela me virou um tapa na cara. E
E aí ela falou assim, esse tapa na cara é pra te educar. Se você não sabe ser turca, você vai aprender apanhando. Ali, eu falei, não, eu não vou mais ficar aqui. Eu vou morar no segundo andar, mesmo faltando coisas para construir. Só que assim, a água, não tinha água. A energia, ele tinha feito um gato interligado com ela. Não tinha aquecedor. Mas no desespero, eu falei, não, eu não fico mais na casa dessa mulher. Esperei ele chegar e contei tudo pra ele. E ela desmentiu tudo, falando que eu era louca, que eu tava querendo tirar ele dela, que ela jamais faria isso, que eu tinha inventado tudo. Então, não durou muito essa coisa de eu ir pro andar de cima, porque tava muito frio, não tinha como eu dormir. Eu ia congelar lá em cima. E no que eu voltei, a humilhação continuava, sabe? Ela fazia eu lavar roupa, e aí as roupas que eu já tinha lavado, ela jogava no chão pra eu lavar tudo de novo. Mas ela dava uma maneirada, igual quando eu voltei, ela pediu perdão. Porque assim, era eu que bancava ela em tudo, sabe? Eu comprava as verduras, os legumes, tudo, a roupa, ir pro shopping, tudo. Era eu que bancava. Tem que ficar bem, porque era 4 anos já de relacionamento. Nesse tempo, quando teve a pandemia, ele veio para minha casa e eu suportei tudo. Eu paguei a passagem, eu banquei ele em casa, ele conheceu a minha família. Então, assim, era muito investimento e muita construção para eu desistir por causa de uma senhora que tava enchendo o saco, que eu sabia que não ia ficar na parte de cima da casa. E aí, me desculpem, gente, eu falei que tinha ido a terceira vez pra ficar de vez, né? Na verdade, foi pra acabar de construir tudo, que eu ainda tinha que voltar, assim, pro Brasil. Eu tinha filhos no Brasil, né? E tinha que ver a documentação do casamento. Então, dessa vez eu voltei. Quando eu voltei, ele já mudou. Ele começou a ficar bem mais ausente. Ele conversava comigo todo dia, já parou. Aí falava que tava deprimido, que não queria ficar sem mim, que tinha acostumado a ficar comigo lá. E aí, de repente, ele tinha muito trabalho, não tava conseguindo suportar tudo. No ano novo, tanto ele como a mãe dele sumiram por 5 dias. Eu mandava mensagem, ninguém me respondia, eu fiquei desesperada procurando eles. Quando eu consegui contato com os amigos, aí os amigos me falaram, ah, não, só falava assim, eles estão bem, eles estão bem. E eu esqueci de falar que antes de eu voltar, eu dei uma festinha no apartamento, porque já tava quase tudo arrumado, assim, um happy hour pros amigos dele, né? Então eu conheci alguns casais de turcos e turcas, é importante eu falar isso porque daqui a pouco vocês vão entender. E aí ele só apareceu depois dos 5 dias, ele e a mãe, explicando que eles tinham ido visitar parentes muito distantes, lá não tinha internet, não conseguiram se comunicar, mas que tava tudo bem, deram aquele migué, né? E logo depois ele já veio, fez uma chamada de vídeo e terminou tudo comigo. Falando que eu tinha que dar mais atenção para os meus filhos, que eu tinha que cuidar mais de mim, que eu tava muito focada nessa coisa dele, da casa, e que não ia dar certo. Do nada. Eu achei que ele tava com depressão, que ele tava meio irritado, não levei muito a sério, mas a coisa era séria, assim. Isso, uma das esposas do turco que eu convidei para esse happy hour entra em contato comigo para me avisar do que estava acontecendo. E no Réveillon, ela tinha ido num restaurante muito chique comemorar e lá estava ele e a mãe dele. Eles não foram para casa de família, longe de coisa nenhuma. Não só ele e a mãe dele, como uma outra mulher do lado dele que se apresentou para ela como noiva dele, mostrando um anel de noivado. Assustada que tava, porque ela sabia que ele estava comigo, né? Ela perguntou para ele e ele falou, não, eu já terminei com ela faz 6 meses. Mas, gente, a conta não batia, porque a gente tava no ano novo. Eu tinha ido lá e feito tudo isso em outubro. Como que ele tinha terminado comigo 6 meses se em outubro ela tava na nossa casa no happy hour? Foi aí que ela sentiu que devia me contar o que estava acontecendo. Essa moça era filha de uma amiga da mãe dele, o que fazia muito sentido todo aquele maltrato que a mãe dele estava fazendo comigo. Como a casa já estava praticamente pronta, era só me expulsar da situação. Eu falei com ele, falei, olha, já tô sabendo que você tem outra pessoa. E ele, não, e falando que me amava e que a mãe dele que queria isso, mas que eu era a mulher da vida dele. Falando que não, que agora eu queria ficar sozinha, eu queria cuidar de mim, queria fazer terapia.
E ele fez o maior auê, falando que me amava, pediu desculpa, entrou numa outra rede social que ele tinha toda a minha família, pediu desculpa pra todo mundo. Desculpa não, né? Perdão. E aí nós ficamos conversando por 5 dias. Passando 5 dias, ele chegou do nada e falou assim: olha, entrou uma mulher na minha vida e eu não sinto mais nada por você. Eu já sabia que era mulher, que ele já tinha noivado há muito tempo, né? Eu não tinha caído, né, nesse segundo perdão dele, nem nada. Então o baque foi menor e eu falei, ok, então, mas eu só quero agora o dinheiro, né? Porque assim, o que eu investi aí nessa casa, eu vou tentar deixar aqui pra vocês, gente, mais ou menos a quantidade de transferências que eu fiz, né? O valor chegou a 2 milhões de liras turcas, mais ou menos 320, 350 reais. Eu vendi o meu carro, gente, porque eu não ia usar, né? Porque eu achei que ia pra lá. Eu vendi meu carro, mandei dinheiro pra lá. E aí ele virou e falou assim: olha, eu não vou te devolver nada, porque você é estrangeira e a lei turca não te protege. Ainda recebi uma mensagem da noiva dele, a noiva turca, falando que, olha, aqui na Turquia é assim. Tudo que você gasta por amor na Turquia, você deixa pelo mesmo amor na Turquia. Aí, né, gente, meu mundo caiu. Eu só chorava, não conseguia resolver nada. Eu queria justiça do que estava acontecendo. Passava as imagens na minha cabeça e eu vi como demorou tempo para entender que eu estava sendo manipulada pelos dois, né? Porque eu só percebi um pouco depois que eu fui visitar um casal turco lá e não tinha isso com eles, né? Era diferente. As relações, né, quando a gente tinha também, tinha parado tudo, sabe? Era ser tudo rápido e mecânico, como um corte Tramontina. Não tinha nada. E aí eu comecei a me sentir culpada, que era isso, que a culpa era minha, que eu tinha feito alguma coisa errada. Eu fiquei muito mal com isso. Eu queria justiça. Eles sabiam que eu, como estrangeira, e eu fui pesquisar, só fiquei sabendo depois, pra eu pegar um advogado, pra eu correr atrás disso, eu ia gastar muito dinheiro. Não ia valer. E eles também não iam fazer nenhum esforço pra me devolver. Eu vi criar uma conta no Instagram que eu mandei pra Aleca. Acredito que ela vai colocar no primeiro comentário desse vídeo fixado. Não sabemos até quanto tempo, porque lá tem fotos do homem daqui da história, né? Do Kuzcan. E lá eu expus tudo, coloquei tudo que ele fez, escrevendo em turco, porque como eu tinha amigos e pessoas da família, eu adicionei todo mundo nessa conta e joguei tudo. Vou deixar aqui alguns prints de transferências, de coisas que aconteceram. O mais grosso vai estar lá. E quando eu fiz isso, começaram a aparecer mais coisas. Por exemplo, uma amiga dele também que eu conheci, que tinha uma loja, me mandou um vídeo aonde ele já tava, não com essa noiva, mas com uma outra mulher. De paquera, de toque, de abraço, não sei o que. Isso foi 10 dias antes de eu ir pra Turquia. Depois apareceu o irmão dele. Lembra do irmão que ele falou que o irmão tinha dado um golpe? Então, o irmão veio conversar comigo que, na verdade, ele estava fora com a esposa, na Iugoslávia, ele estava trabalhando lá. E aquela casa era dele, aquele apartamento que ele estava pedindo para mobiliar tudo, era do irmão dele. Ele achando que o irmão, como estava trabalhando fora, não ia mais precisar, juntou com a mãe e eles arquitetaram. Isso o irmão disse, que ele confessou, né? Eu conversei com a esposa do irmão. Que ele arquitetou, sabendo que eu era brasileira, que se eu montasse um apartamento lá não ia ter como eu correr atrás. Ele arquitetou que eu seria a melhor pessoa para ele conseguir, no espaço do irmão, montar uma moradia para ele. Até porque nenhuma turca ia querer casar sem um apartamento mobiliado. Então agora o irmão voltando, vendo tudo o que tinha acontecido, ele ia recorrer na justiça e ele prometeu, eu não sei, né, se vai dar, se vai acontecer mesmo, que ele vai me devolver esse dinheiro. Quando eu lembro, sabe, dessa mulher, a mãe dele, enquanto eu fazia todo o serviço, estava cansada, ela ainda queria depois que eu fizesse massagem nas pernas dela.
Eles se aproveitaram de tudo que eles puderam em mim, financeiramente, fisicamente, emocionalmente falando. Importante falar que, apesar de todo esse prejuízo, hoje eu trabalho num lugar muito melhor. Eu ganho muito mais. A minha vida super se desenvolveu, mas esse buraco não sai da minha mente, né? E a cada dia chega turco lá falando alguma coisa dele. Lá na conta que eu montei. Eu nem falei com a depoente. Vocês que querem conhecer, cliquem aí na conta do Instagram. Eu nem falei pra ela, mas pra mim esse irmão foi mandado pra conversar com ela só pra ela se acalmar. Pra mim ela não vai ter nada de volta. Isso é só a minha opinião, tá? Deixem a opinião de vocês aí também. O que mais mexe comigo nesse vídeo é a questão de como essa sogra foi maltratando ela e mesmo ela não estando presa, ela engoliu essa situação. Quantas vezes nós achamos que nós podemos suportar, que nós vamos conseguir carregar fardos, humilhações, que nós silenciamos, não confrontamos, pensando que as coisas vão se resolver melhor dessa forma. Isso é a gente escondendo o nosso amor próprio. Porque imagina você silenciar uma humilhação por achar que vai ficar tudo bem. Nós não defendemos nós mesmos. Nós batemos de frente pelo marido, por não sei o quê, mas quando é para nós, guardar e silenciar é uma fuga. Eu não preciso falar esse alerta, mas eu vou falar. Nunca construam nada no terreno do outro, terreno do sogro. Nunca vai ser seu esse rolê aqui no Brasil, imagina lá na Turquia. Deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.